cadeias quebrando nesse lugar. Uma unção nova, despedaçando todo jugo. Em nome de Jesus. Um óleo novo descendo sobre a igreja. Um renovo do Espírito Santo sobre cada um. Recebe, queridos. Recebe desse óleo, recebe dessa unção, recebe desse renovo. É necessário o renovo do Espírito Santo. É necessário, receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, queridos. Obrigado, Pai. Aleluia. Boa noite, amados. Obrigada pela oportunidade. Não sei se todos aqui me conhecem, vejo uma mocinha nova ali. Meu nome é Sandra, congrego aqui há 10 anos. Atualmente sirvo no departamento de cura, centro de cura, E estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor, para servir, para fazer o que precisa ser feito. Amém, queridos? E a ministra anterior, essa pequena, grande mulher de Deus, a unção que está na sua vida abala a minha vida, Aninha. Viu? Assim como você abala muitas outras vidas, a sua unção abala a minha. Viu? Você é uma bênção na minha vida. Minha irmã querida. É uma honra aqui falar da palavra do Senhor e ainda dividir com a Ana. Glória a Deus. Quando fala sobre a unção que abala, eu entendo que cada tema, que é dado aqui nos cultos, que o pastor é inspirado, a Mamatê, eu entendo que é o que a igreja precisa. Quem entende que é isso? Quando eu vejo nos avisos e fala assim, o tema do próximo mês é tal, poxa, nós estamos precisando receber sobre isso. Nós precisamos receber dessa palavra. E a unção que abala é o que nós estamos precisando, amém? Então, vai abalar, vai sacudir. Amém, queridos? E a gente precisa receber. Tem que ter um coração disponível para isso. Não depende do ministro aqui, mas depende de vocês também para receber. Amém? A gente pode estar aqui cheio da palavra, se preparou para isso, para esse momento, mas se vocês não receberem, não vai resolver nada. Então, eu oro por corações disponíveis para receber da palavra, da unção, continuar recebendo, assim como receberam na primeira ministração, em nome de Jesus. Amém? E aí, queridos, como é que está? É a unção que está sobre a vida de vocês. Está abalando alguma coisa? Está abalando alguém? Sabe que essa é a primeira pergunta que eu fiz para mim mesma, quando eu comecei a estudar? Foi a primeira coisa. Eu falei assim, e aí, será que a unção que está sobre a minha vida está atingindo as pessoas, está alcançando as pessoas? Será que eu estou usando da forma certa a unção que eu recebi? Você sabe que muitas pessoas estão na igreja aqui há muitos anos, muitas pessoas chegaram há pouco tempo, e tem muitas pessoas que acham que unção é só para quem está aqui no púlpito. Acha que unção é só para quem está nos 5 dons. Ou é pastor, ou é mestre, ou é evangelista, ou é profeta. A unção está sobre todos nós. A partir do momento que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Todos aqui são salvos? Então você é ungido. Você recebeu da unção. E a pergunta seguinte é, o que você está fazendo com ela? Sabe, e o Senhor falou, fala para os meus filhos sobre a unção que está sobre a vida deles. E aí eu falei, de que forma, pai? E ele falou, nas coisas simples. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, como a Aninha citou. Em grandes coisas, em grandes movimentos, A unção que abala é aquela poderosa. A unção que abala é aquela que faz o próximo receber algo do Senhor. Essa é a unção que abala.
Independe se aqui sapateia, se pula, se vira cambalhota, se sai correndo ou não. A unção que abala é o que você usa do que o Senhor te deu. E é através do Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. Vamos crer que nós vamos ser edificados com essa palavra. Declare, eu sou ungido com o Espírito Santo. Amém, aleluia. Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios 1, 21. Aleluia. Obrigada, Pai, pelo teu Santo Espírito em nós. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Ei, queridos, Ele nos deu o Espírito Santo e nos selou. O que é selar? Ou seja, está em nós, está impregnado em nós. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, aonde você vai, Ele está com você. Aonde você bota seu pé, Ele está lá com você. Então, o medo não faz parte de você. Porque o Santo Espírito está com você, a unção do Senhor está com você. Amém? Então, às vezes, as pessoas falam, eu não vou em tal lugar porque eu tenho medo. Eu não pego Uber porque eu tenho medo. Não sei nem porque eu falei esse exemplo. Eu não vou em tal lugar porque é perigoso. O ministro que estava aqui dando aula a última vez, ele mora numa cidade do interior de São Paulo, e ele falou que as pessoas falam assim, nossa, mas você mora numa casa, aí você viaja, deixa a casa lá sozinha, e agora, né? Eu falei assim, eu saio e eu sei quem guarda a minha casa. Amém, queridos? Então, isso não pertence a nós, nós somos selados. Amém? Então, a palavra é verdadeira, e a gente precisa ter a consciência disso. Nós precisamos ter a consciência dessa palavra. E essa noite é essa consciência que nós vamos sair daqui. De que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nós somos ungidos e que a unção está conosco. E que aonde nós vamos, essa unção precisa atingir as pessoas. Você precisa chegar e a treva tem que sair. Você é sal da terra e luz do mundo. Então a treva tem que sair. Camila, onde você vai, a treva tem que sair. Amém? Aonde você anda, a treva tem que sair. E você não tem que entrar assim. Ó. Queridos, você é ungido de Deus. Você tem que entrar com a cabeça erguida. Você não tem que ter medo. Você é fortalecido pelo Senhor. E se você tem essa consciência, nada vai te afetar. A unção que está sobre você vai quebrar tudo que possa ser negativo, que possa estar ali. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada. E aí, às vezes, né, como eu estava falando aqui na igreja, às vezes a pessoa acha assim, eu sirvo no diaconato, vou dar exemplo dos departamentos no geral. E aí é o Ministério de Socorros. A minha unção, eu não tenho unção. Ou acha que não tem, ou é uma unção pouca. Porque ela não vem aqui ministrar, ou porque ela não é um ministro que leva a palavra para alguém, ou infinitamente porque ela não tem um cargo que as pessoas, um título que as pessoas olhem e falam, ela é fulana de tal. Mas a unção que você tem é exatamente para o que você faz. Exatamente para o que você faz. Então, se você serve no diaconato, a pessoa que chega lá e você dá um abraço, é a unção que ela está precisando ali. É a unção que ela precisa. Se você organiza a igreja, se você arruma as cadeiras, se você arruma o banheiro, nós precisamos, como corpo, do que você tem. Essa é a unção. Ela pode ser por um tempo? Pode. A Mama mesmo já falou várias vezes para a gente aqui, ministrando, que o chamado dela não começou como profeta. Ela começou como evangelista. Mudou. Quando o Senhor quis, mudou. Agora, ela estava parada? Ela estava servindo. Servindo. Ei, queridos, nós precisamos servir. Se você ainda não serve nessa igreja, procure um departamento. Não fique com aquela desculpa e essa mentira do diabo. Eu não sei ainda o que eu sou aqui na igreja. Eu não sei ainda o meu chamado. Eu não conheço o meu chamado. Até você conhecer, até ficar claro para você, sirva.
Sirva, queridos. Sirva o que for. Qualquer coisa que for, você faça. Ou é no diaconato, é no departamento infantil. Queridos, os professores do departamento infantil. Tem professores aqui do DI? Os professores do departamento infantil. Existe uma unção específica sobre vocês. Queridos, se não fosse vocês ficarem com as crianças lá em cima, os pais não poderiam estar aqui recebendo. Edificando a sua casa, as mulheres edificar a sua casa com a palavra, recebendo da unção coletiva que está aqui. Existe uma unção coletiva que quem está em casa não recebe pela TV. A unção coletiva desse lugar é tão importante. Saem pessoas transformadas daqui só pela unção. Então, a gente não pode escolher quem está aqui. Hoje eu não vou porque o ministro não bate, né? Quantas vezes eu ouvi, olha, o Rema, tem muitos professores, mas tem uns professores que, nossa, me dá um sono, né? Não. Gente, professores do Rema têm uma unção específica para cada aula, cada matéria. E quem é inteligente recebe de cada unção. É inteligência receber de cada unção. Eu tive um professor do Rema que ele falava assim: a paz, amados, Deus abençoe. E era Gálatas. Gálatas. Quem fez o Rema aqui? Sabe como é Gálatas, amém? Queridos, a unção daquele homem era tão grande que eu chorei todas as aulas. Eu chorava do início ao fim. Era o quê? A unção que estava sobre a vida dele. Eu lá tinha tempo de dormir, eu tinha tempo de receber. Então, olha, os professores, os ministros, cada um tem uma unção. Antigamente, bem antigamente, tá? Vou falar de mim. Eu falava assim, meu Deus, por que o pastor me convida para ministrar? Senhor, avisa ele. Aí um dia o Senhor falou, nem que seja uma pessoa precisa da sua unção lá. E se for uma pessoa específica, se você disser não, ela não vai receber. Aí eu falei, amém, me desculpa, pai. Eu nunca disse não, amém, porque eu aprendi, né, que se o pastor ele é totalmente guiado pelo Senhor. Se ele teve a direção de me chamar, é porque o Senhor guiou ele. E se eu estiver falando não para ele ou para a mama, eu estou falando não para o Senhor. Então, eu nunca falei não. Mas o Senhor sabe do meu coração. No início era, agora está mais leve, amém? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então, é no nosso dia a dia, é o que nós temos feito com a unção que está sobre nós, né? Hoje não tem nenhuma das meninas que é enfermeira aqui, né? Mas a gente tem enfermeiras aqui na nossa igreja, e a unção que está sobre elas recai sobre os pacientes lá nos hospitais. Amém, queridos? Elas podem estar aqui bem quietinhas, vocês nem sabem quem são, talvez, mas lá é o poder de Deus caindo sobre cada um daqueles. E quando elas têm um espacinho, quando dá, elas vão lá e falam do Senhor. Porque também não é livre assim, né? Mas elas, num espacinho, vai lá, Carol, Andréia, Cláudia, as enfermeiras aqui, são bênçãos do Senhor no hospital onde elas trabalham. Vou contar um testemunho que eu lembrei. Faz umas 3 semanas eu estava fazendo a unha, e eu fui lá fazer a unha. As manicures aqui, a unção caindo sobre as manicures. Fui fazer a unha, normalmente eu que faço, mas esse dia eu fui fazer porque eu ia num casamento, queria ficar mais bonita. Aí fui lá, aí cheguei conversando com a manicure, eu não tenho muito contato com ela, e aí ela falou, eu comecei a ir na igreja, e eu percebi que os posts nos status do Instagram, ela realmente tinha postado a Bíblia. Eu falei, puxa, que bom, né? Eu falei assim, que igreja você está indo? E ela falou, era uma igreja evangélica. E eu falei, glória a Deus, que coisa boa. Ela falou assim, mas eu vou falar uma coisa para você, Sandra, minha família é toda espírita, e eu também sou. Eu falei, é?
Ela falou assim, mas eu estou indo lá. Eu falei, glória a Deus, está recebendo da palavra, está gostando? Ela falou, estou. Era um culto, tipo área financeira, né, para a área financeira, e ela estava precisando avançar nisso. Eu falei, glória a Deus. Ela falou assim, mas eu falei para Deus, viu, Sandra? Eu falei que eu queria sentir o poder de Deus, se é o poder que todo mundo fala, que eu quero sentir. Porque eu vou lá, Sandra, e eu tive que falar para o rapaz parar de gritar do meu lado, porque eu não estava conseguindo ouvir Deus, e era um glória a Deus, aleluia, e não sei o quê. E aquele, Sandra, eu não conseguia entender. E eu fui e falei para o rapaz, moço, dá para você falar mais baixo? Eu falei, você não fez isso. E ela falou, meu namorado falou, para com isso, né? E eu falei para o senhor, se isso é poder de Deus que está na vida deles, porque meu namorado, ela falou que eu quero realmente que isso aconteça comigo. Assim como eu sinto com Exu. Aí eu falei, Exu? Aí eu falei, eu não sei quem é, mas coisa boa não deve ser. Mas eu fiquei tão indignada quando ela falou, comparando meu Deus com o poder de Exu. Me subiu uma indignação, queridos, naquele momento. Eu falei, você quer conhecer o poder de Deus? Ela falou assim, eu quero, e eu já falei para ele que eu quero conhecer o poder dele. Eu falei assim, você quer sentir agora? Aí ela falou assim, e ela lá fazendo meu pé, ela levantou, olhou assim para mim. Pode ser depois que a gente terminar o pé? Eu falei, não, agora. Eu falei, agora. Eu falei, já pensou, chega mais gente, desconversa? Eu falei, não, agora. Aí ela falou, como é? Eu falei, você nunca, lá na igreja onde você está indo, ninguém nunca orou com você, falou para você receber Jesus? Receber Jesus? Eu falei, você está indo numa igreja e ninguém falou para você sobre receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ela falou, não. Como é? Eu falei, vamos orar. É uma oração? Eu falei, é uma oração. Eu falei, você acredita em Jesus? Você já está crendo em Jesus, que Jesus veio, morreu por nós na cruz? Ela falou, creio, eu estou crendo já entendi isso. Eu falei assim, então, é só fazer uma oração. Se você crer e acreditar, então você responde conforme o que eu vou falar, você ora também. Ela já começou a sentir um calor. Estava um frio, queridos, um frio. Ela estava com um casaco imenso. E ela falou assim, vamos fazer depois da unha? Eu falei, não, vamos fazer agora. Agora. Aí ela falou, Sandra, eu estou sentindo um calor estranho. Eu falei, tira a blusa, tira a blusa, tira a blusa. Já começou! Aí ela falou, tá. Aí eu falei, então olha para mim. Aí eu fiz a oração, ela respondeu, ela começou a chorar. Chorava. Ela falou assim, por que você está me fazendo chorar? Eu não choro para nada, com nada. Nunca chorei com nada. Eu falei, não sou eu, não. É o poder de Deus na sua vida agora. O poder de Deus na sua vida. Ela falou assim, não, só pode ser, porque não é normal. E ela não conseguia terminar, queridos, o que ela estava fazendo. Ela chorou muito. De repente, entrou a moça da maquiagem, que eu tinha conhecido um dia antes, e é evangélica. Eu falei, olha quem aceitou Jesus. A mulher pulava dentro do salão. Pulava. Foi lá, abraçou, comemorou, né, com ela. E, tipo, olhava assim para mim, tipo, como, né? Eu falei, E eu pensando comigo, fala aí, se o poder do seu Exu é maior do que o poder do meu Deus. Então, queridos, é a unção? Essa foi a unção que foi nos dada para que a gente use isso. Ela não foi dada à toa, ela foi dada para isso. Amém, queridos? Vamos abrir uns versículos aqui que fala que Jesus também recebeu dessa unção, né? Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir em Lucas 4. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Acompanharam? Queridos, quando ele voltou, ele já estava cheio do Espírito Santo. E já estava sendo guiado pelo mesmo Espírito.
Então, para que nós sejamos usados, nós precisamos estar cheios. Precisamos estar cheios. Jesus precisou estar cheio, porque ele foi homem aqui na terra. Ele precisou passar por todos os processos, e depois que ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E aí, quando ele foi para o deserto, ele já tinha o Espírito Santo, e já era guiado por ele. Se Jesus precisou, quem somos nós, queridos? Nós precisamos. E como que a gente se enche da palavra? Como que a gente se enche do Espírito Santo? Através da palavra, amém? Meditação da palavra, associações, tudo isso vai influenciar se você está cheio ou não. Agora, querido, se você vem na igreja e depois você não pega a Bíblia, não medita na palavra, não ora, anda com más influências, anda em ambientes desfavoráveis onde Deus não está, e aí você vai querer estar cheio do Espírito Santo? Não vai estar cheio do Espírito Santo, queridos. Você não vai estar cheio para, na hora que precisar, você transbordar. Então, é preciso que a gente reveja todas essas coisas. As influências que estão sobre a nossa vida. Sabe, a Aninha estava falando um pouco sobre chamado, e a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos separou e colocou o chamado. Amém? Ele precisa ser desenvolvido. A gente sabe que não existe um tempo certo onde o seu chamado vai estar, mas até lá o que você faz? Amém? O que você faz até lá? Né? O servir é uma coisa, né? Você precisa servir, você precisa receber. Você precisa receber e você precisa dar. Se você só recebe, queridos, está errado. Tem alguma coisa errada. Você precisa dar. Então, o chamado é uma questão que você precisa entender que ele pode ser desenvolvido. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar. O chamado não é só nos 5 dons. Porque, às vezes, a pessoa fica tão presa nos 5 dons, que se ela não for um dos 5, ela acha que ela não tem chamado. E aí ela não deseja nada. Ela não, é só eu servindo aqui, arrumando as coisinhas aqui, ficando ali na mesa de som. Tá bom, eu já estou fazendo o que Deus quer. Não, não é só isso. Deus tem muito mais. Deus espera muito mais de nós. Não é só isso. Vamos ver mais um versículo? Aleluia. Então, vamos continuar no Lucas 4, agora 16. Aleluia. Indo para Nazaré, onde fora criado, estamos falando de Jesus, amém? Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Como a mama falou, você pode não ter o dom do profeta, mas você pode ser usado através disso. Amém? Depende do que o Senhor precisa de você naquela hora. Você tem que estar aberto a isso. Se for para impor as mãos e curar, você tem que impor as mãos e curar. Você tem que ter essa consciência. Eu dei um treinamento essa semana aqui do Centro de Cura. E eu estava falando com o pessoal que veio. Queridos, eu falei para eles, se vocês estão aqui, é porque vocês disseram sim ao Senhor. Porque aí tem umas perguntas lá no questionário do ministro de cura, né? Você ensina a palavra? E aí a pessoa já fala, como assim ensinar a palavra? Eu não sou mestre, não sou professor, né? E aí começam esses questionamentos, né? Não, se você está aqui para receber o treinamento, significa que você disse sim, Deus vai te usar.
E você precisa ter essa certeza. Então, o enfermo vai entrar ali, ele está passando por uma enfermidade. Ele não vai permanecer. Então, ele vai entrar aqui, ele vai participar do centro de cura, e você vai dar essa certeza para ele, que é cura divina que manifesta nele. Ele não pode entrar com dúvida e sair com duas dúvidas. Entrar com uma e sair com duas. Ele tem que entrar com dúvida e sair com a certeza. Eu sou curado, vai manifestar em nome de Jesus. Eu lembrei de um outro testemunho, ouvindo a ministração da Aninha, que tem tem direções do Senhor que é na hora. E você tem que perceber pelo Espírito que é na hora. Eu já falei sobre esse testemunho com algumas pessoas. Teve um dia eu estava lá na empresa onde eu trabalho, e uma moça que trabalha comigo estava com um filho, ele tinha meses, e ele estava hospitalizado, e ela me ligou, e eu liguei para ela para saber como ele estava. Ela falou assim: Sandra, ele veio para a UTI agora. E ele tinha uns 6 meses, se eu não me engano. Ela falou: ele está na UTI agora. E aí eu falei: o que houve? Ela falou assim: ele tem piorado. Era bronquiolite, essas coisas de respiração. Foi antes da pandemia, nem tinha essa questão de Covid. E aí eu desliguei o telefone e eu ouvi a aflição, e eu conversei com ela, tentei, trazer uma palavra para ela descansar, mas, queridos, quem vê um filho na UTI consegue ter essa paz? Só mesmo aqueles que já têm a palavra. Ela não tem a palavra, amém? E aí eu fiquei lá, e o Senhor falou: você tem que ir lá agora. E era muito longe, eu estava na Berrine, e era lá em São Caetano. E o Senhor falou: você tem que ir lá. E aí eu falei: como que eu vou falar para o meu chefe que eu tenho que ir lá? Aí eu falei: pai, o Senhor deu a direção, o Senhor vai convencer ele de que realmente eu preciso ir lá. E aí eu fui lá e falei para o meu chefe, falei assim: eu preciso ir lá no hospital onde está o filho da menina. E ele falou assim: o que houve? Eu falei assim: aconteceu isso, mas eu tive uma direção do Senhor. Imagina eu falando para o meu chefe que não tive uma direção do Senhor, entendeu? Tive uma direção e eu preciso ir lá, e é muito importante. E ele falou: vai logo. Vai logo, Sandra. Desliga tudo aí, está tudo encaminhado. Está tudo encaminhado, vai lá, vai lá. Aí peguei um Uber, queridos, fui lá. Quando cheguei no hospital, ninguém me via, queridos, naquele hospital. Ninguém me viu. Eu entrei e eu procurei alguém para falar e eu não achei ninguém. Vocês já foram no hospital e não tem ninguém? Aí eu cheguei na porta do elevador, falei: vou subir, mandei mensagem para ela. Ela falou: eu estou no andar tal. Eu falei: ok. Aí eu fui para o elevador. Quando cheguei no elevador, tinha umas pessoas. E ninguém nem olhou para mim. Eu falei: tá. Aí fui subir. Quando eu cheguei lá no andar, não tinha uma alma no andar. Nem recepção, nada. Aí eu falei: ótimo. Mandei mensagem para ela de novo. Falei: eu estou aqui no andar. Ela falou: estou saindo do quarto, vou aí te receber. Eu falei: ok. E eu pensei: eu vou lá orar com ela e o pai da criança na recepção, porque a UTI não vão me deixar entrar. E aí eu cheguei e falei: oi, vem aqui, vamos orar. Ela falou assim: não, você vai orar pelo meu filho, você vai entrar lá. Eu falei: como assim? Ela falou assim: já resolvi tudo. Aí eu entrei, ela falou: bota essa roupa, e colocou lá a roupa da UTI, e eu coloquei. E eu cheguei lá, o bebê estava lá na cama, o pai estava lá. E aí eu falei assim: tá tudo bem, nós vamos orar. E aí eu orei, o bebê todo entubado, bem congestionado, tudo. E eu falei: nós vamos orar, e essa enfermidade, e oramos ali, e eles ao redor da cama, nós todos ali. Queridos, quando eu terminei de orar, ele teve uma forte, tipo uma convulsão. E ele levantava da cama, assim, ele pulava, com falta de ar, engasgado. E aí começou a acender tudo que era lâmpada, tudo que era luz, e tudo que era alarme. E eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, eu falei assim: agora. Aí ela falou: eu não aguento mais ver isso. E saiu para um lado, e eu fiquei com ela do lado. E eu fiquei com ela ali, peguei na mão dela, fiquei orando, e o pai ficou junto com os enfermeiros. E aí eu falei assim: isso não vai permanecer e não vai acontecer mais. Eu falei: vamos manter firmes, o Senhor está cuidando dele. E aí ficamos lá um tempo, e ninguém me viu. Entrou médicos, enfermeiros, tudo aconteceu naquele quarto,
Ninguém me viu. Eu saí, fui para a recepção, fiquei com ela. Depois o pai saiu, depois de um tempo, nós oramos de novo. E eu falei, agora eu preciso ir. A Manu vai chegar da escola, eu preciso pegar ela. E já era no final da tarde. E daquele dia em diante, ele só melhorou. Amém? Hoje ele tem 5 anos. E para a honra e glória do Senhor. Mas foi o que a Aninha falou. Tinha que ser aquela hora. E se você não está cheio da palavra, você não vai saber a hora. Você não vai ouvir, você não vai perceber, vai passar. E talvez uma pessoa vai sentir o que ela não precisava, porque você não estava lá para receber, para dar o que você tinha para dar. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Bora. Né? Tempo urge. A unção, então, é o Espírito Santo em atividade, amém? É o Espírito Santo em atividade. A gente precisa estar sensível, a gente precisa estar... É o poder de Deus te habilitando a fazer coisas que no seu natural você não faz. Sabe aquelas coisas impossíveis? Você não faz. Estava ouvindo uma ministração esses dias, não lembro o nome do ministro, e ele estava falando sobre unção, e aí ele deu um exemplo que eu nunca mais esqueci sobre o que é unção, né? Parece que tinha um ministro jovem, estava pedindo informação, queria saber, me fala o que é unção, eu preciso entender o que é unção. E aí disse que ele estava assim, tinha uma árvore com um pássaro cantando, e ele falou, está vendo aquele pássaro cantando? Ele falou, sim, ele, não é unção. Aí foi embora e o moço foi atrás dele. Aí andou mais um pouco, tinha um boi, um animal grande assim, se eu não me engano, e aí ele falou, está vendo aquele boi lá? Ele falou assim, não é unção. Ele falou, mas Senhor, eu preciso entender, me fala o que é unção, né? E aí ele falou assim, no dia que você vê aquele boi em cima de uma árvore, cantarolando, você vai entender o que é unção. É o sobrenatural de Deus. É algo que a gente não faz na força do nosso braço, queridos. E é coisa simples. É coisa simples. É coisa simples. É revestimento do poder. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Zacarias. Capítulo 4. Versículo 6. Declare, a unção está sobre mim. Aleluia. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, como é bom saber que não é na força do meu braço. No dia que você tiver essa consciência tão grande dentro de você, nada mais vai te atingir. Sabe, ela pode até vir, porque quando a situação chega, às vezes você não está esperando. E aí começa a querer te levantar, mas você vai para o braço, para o colo do Senhor, para os braços dele. E aí você volta para o seu lugar de novo. E você entende que não é na força do seu braço, mas é no poder de Deus. Todas as coisas é no poder de Deus. Tudo. Quando você tiver essa consciência, você vai andar leve. As circunstâncias vão chegar, você pode até tentar fazer com que te tire do equilíbrio, mas você vai voltar para o lugar de novo, você vai entender que é o poder de Deus. A mama e o pastor falam sempre aqui para a gente sobre isso. Quantos exemplos eles nos dão? Quando pensa, vem situações, se levantam pessoas, e vem oferta, e vem condições que eles não esperavam. Vem pessoas e traz uma palavra de refrigério, de alívio. Porque eles disseram sim, porque eles serviram desde o início, porque eles estão disponíveis ao Senhor. Isso é um exemplo para nós. Amém, queridos? Eu cheguei aqui, queridos, eu sou do Verbo, viu? Nunca fui de outra igreja, não. Então, eu cheguei aqui sem saber nada, né? Crua, sabia nada. Primeiro dia que eu vim, teve um culto de... Como que eram os cultos de quinta? Libertação? Espírito Santo.
Vai pro verbo humor, hein? Culto do Espírito Santo. E caiu, uma amiga que me trouxe para a igreja, caiu na unção, e ela ficava lá no chão se debatendo, e eu falava assim para o Felipe, ela está passando mal. Aí ele falava, ele segurava assim na minha mão e falava assim, depois eu te explico. E eu falava assim, meu Deus, não pode ser. E ela não levantava, queridos, não foi rápido. E ela ficou se debatendo lá, e eu falei assim, você não está entendendo, ela é minha amiga, e ninguém vai lá ajudar. Entenderam, queridos, como eu cheguei aqui? Só para vocês entenderem como eu cheguei. Glória a Deus pela revelação, aleluia. Ai, Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos chegando mais para o final, amém? Aleluia. É como a Aninha citou, né? Para os outros parece loucura, né? Para quem não conhece, mas é poder de Deus. E ela estava ali, ó, recebendo, e eu lá, pensando que ela estava passando mal. Oh, Senhor. 2 Coríntios 1, 21. Aleluia. Esse eu já falei. 1 Coríntios 2, 14. Perdão. Aleluia. Então, aqui fala sobre isso, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. A gente não pode ter medo de ser louco na frente dos outros. Não é? A gente não pode ficar, né, naquela caixinha, né? Você sabe que tem unção que mesmo você... Não, deixa eu quietinha, não adianta, né? A Eliana não está aqui hoje, mas eu vou falar, porque eu teve direção de falar. Eliana é uma das pessoas que mais traz gente para a igreja. Quando você vai conversar com ela, ela me deixa quietinha, eu não gosto de me expor. Queridos, ela pode não abrir a boca, as pessoas vêm até ela, me leva para a sua igreja? É desse jeito. E a Eliana, você não está entendendo a unção que está na sua vida? Não tem unção, não tem unção. Tem unção, Eliana, as pessoas estão te procurando para ir para a igreja. Permanece. Eu falo dela porque eu acompanho ela, queridos, eu sei. Então, tem unção que não adianta. O Carlinhos e o Márcio, eles têm uma unção específica com crianças. Ei, queridos, eles têm feito um trabalho que é maravilhoso com os fantoches. Sempre que o Carlinhos sempre vem me contar, foram tantas crianças que aceitaram Jesus, foram 20, Sandra, hoje foi 50, hoje é desse jeito, é de lavada. E eu falo para ele, mas tu fez um estrago no inferno hoje, hein? Unção específica, com crianças. É muito importante, essas crianças, elas vão ser os futuros mestres, pastores. É muito importante a gente falar sobre Jesus com as crianças. O DI é para isso. Lá não é uma creche, lá é uma igreja. As crianças aprendem a palavra lá. Aprendem sobre unção. Lembrei de um testemunho, vou falar, da Manu. Manu chegou um dia em casa e falou assim, mãe, deixa eu levar minha Bíblia nova para a igreja? E eu falei, para a igreja não, desculpa, para a escola. Eu falei, para a escola, filha? Ela falou assim, eu comprei uma Bíblia toda ilustrada, né, tal. E aí ela falou assim, deixa eu levar, vou levar para o meu amigo, quero mostrar para o meu amigo. Eu falei assim, leva. Aí ela falou, sabia, mãe, que ele não conhece Jesus? Eu falei, não conhece Jesus, filha? Ela falou assim, não. Mãe, ele nunca foi numa igreja. Eu falo da minha igreja e ele fica querendo saber como é. E eu falo para ele. Eu falei, é mesmo? Ela falou, ele nunca foi numa igreja. E ninguém nunca falou de Jesus para ele. Eu falei, e aí? Ela falou assim, eu falo, né, mãe? Eu falo de Jesus para ele. E aí eu quero levar minha Bíblia. Eu falei, beleza, leva. Aí ela levou. Aí voltou. E aí, Manu, mostrou a Bíblia para o seu amigo? Mostrei, mãe. Eu falei assim, você falou para ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Falei, mãe. Falei para ele, orei e ele repetiu.
Já foi um lá. Ei, queridos, é o que eles aprendem, amém? Aprende em casa e aprende aqui. Aprende a palavra, aprende a falar de Jesus, tem a unção. Tem a unção. E é desse jeito, as nossas crianças, ó, todas cheias do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, nós não podemos, né, nos considerar menos ungidos, né, do que o outro. Nós precisamos reconhecer a unção que está dentro de nós e usar ela no momento certo, na hora certa e em todo tempo, onde nós estivermos. Amém, queridos? Essa é a consciência que a gente deve ter. Não é só porque é um pastor, não é só porque é um ministro que fala aqui a palavra, não é só um professor do rema, não é. É cada um de nós, nas nossas atitudes do dia a dia. A unção está conosco e nós precisamos levar a palavra às pessoas. Amém? Então, querido, você está num lugar, uma pessoa está com dor, por favor, para e ora com ela. Não finge que não viu, ou vai passar. Não, você ora. Você impõe suas mãos e ora. Você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Amém, queridos? Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Então, para finalizar, os ungidos de Deus têm a mentalidade de Cristo. Pense como um ungido e não como um derrotado, ou alguém sem esperança, porque você tem a unção. Se você tem a unção, você tem tudo. A unção é um presente de Deus na nossa vida, assim como a graça, que se renova toda manhã. A unção nos move, você tem que se mover nela. Você tem que se mover para ser ativado esse chamado, para ser ativado tudo isso que o Senhor já preparou para você. Já está tudo pronto, queridos. Já está tudo pronto, o Senhor já esteve no seu futuro, já preparou tudo para você. Se mova. Sabe o louvor? Se move em mim, se move em mim. Tem que se mover. Mas depende de nós. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu quero orar com vocês. Amém? Aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu renovo. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Fazendo, Pai, com que todos aqui, Senhor, entendam a tua unção, Pai. Entendam o poder do Espírito Santo sobre elas, Pai. Obrigada, Senhor, porque não sairemos daqui como entramos, mas sairemos melhores, Senhor. Obrigada porque não teremos essa palavra só no nosso ouvido, mas nós vamos colocar em prática, aonde estivermos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém e amém. Philips. Tem que ser na hora, né, que Deus fala, né? Venha. Eu estava ali, o Senhor foi me mostrando, como a Sandra mesmo disse. Tem coisa que a gente não vê, como ela estava por dentro quando chegou, os pensamentos, as dúvidas. Mas nós vemos o resultado disso. Vendo a Sandra ministrar hoje. É outra pessoa completamente. E eu me alegrei demais de ver a unção do Senhor agindo na sua vida. E eu sei que não age só na sua, age na vida do casal. Eu sei que há uma unção, uma graça sobre vocês, que não é barulhenta, como de algumas pessoas. Né? Como de outras pessoas. Mas a unção está operando. E eu percebi mesmo dentro de mim, como você e Ana falaram, a hora de fazer uma oração e impor as mãos sobre vocês. Porque nós vamos testemunhar muito mais. Muito mais. O crescimento, o aumento da unção por causa da disposição. O Felipe sempre tem estado disponível para tudo aquilo que o Senhor chama ele para fazer, como você também. Você nunca disse não. Mesmo achando estranho, desconfortável, mas eu vejo mesmo o Senhor acrescentando a unção na vida de vocês.
Eu vejo assim que cada dia mais a eficácia do poder de Deus agindo na vida de vocês dois. E muitas coisas não serão separadas, serão os dois juntos. Cada um com a sua unção para coisas específicas em separado. Você no centro de cura ou em qualquer outra coisa que o Senhor te chamar. Felipe tem estado no rema e outras coisas que o Senhor chama ele. Mas eu estou vendo, eu estava sentado ali, o Senhor falou, ore e impõe as mãos sobre eles. Porque eu, além de acrescentar no individual, eu vou acrescentar ainda mais no casal. Agindo juntos. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.